que nasce, germina, brota da terra, inunda o mar. Botão de rosa enfeita o jardim, enche os olhos de um colibri. A abelha viaja em busca da flor, também eu viajo em busca do amor. Viajo no arco-íris em busca de um tesouro. Dizem que mineiro é contador de causo. Então, vou contar um causo para vocês de como um povoado do alto das montanhas foi para as margens do Rio das Antas e se tornou uma cidade querida por todos nós. Mas o que é ser cambuiense? Ai, falar a verdade para você bem, não tem palavras de tão bom que é ser cambuiense. Eu acho que ser cambuiense é ser feliz. O povo é muito bom, o povo é reconhecido, o povo é trabalhador. Cambuí tem uma áurea especial, né? É um lugar bom para se viver, para morar. As pessoas que vêm para cá ou passam por aqui, elas se enraizam aqui. Elas vêm para cá, ficam aqui e gostam. Eu sou feliz de ser cambuiense. O nome Cambuí é de origem tupi-guarani e pode ser entendido por dois significados. O primeiro é de folha que se desprende, relacionado às inúmeras árvores da espécie das mirtáceas que eram características da região. E um segundo sentido é o de água cor de leite, em referência ao aspecto turvo e esbranquiçado das águas que corriam no Ribeirão das Antas. Assim, você tem o rio, você tem a anta. A anta deixa a trilha. Da trilha da anta vem a onça também, claro. Mas vem o índio. Na trilha do índio vem o bandeirante. Na trilha do bandeirante, em Minas Gerais, chegaram as bandeiras de povoamento. A região de Cambuí era habitada originalmente por povos indígenas. Daí vem o nome Tupi-Guarani da nossa cidade. Alguns documentos históricos registram as expedições dos bandeirantes paulistas pela região em busca de ouro no século XVI. A gente teve aqui na Roseta, por exemplo, o bairro da Roseta, um cemitério, o que denota, o que mostra, o que evidencia que a Roseta tinha uma população significativa de fluxo de gente que vinha para cá, atrás do ouro, atrás do diamante. O povoado de Cambuí começa a se firmar a partir da construção da igreja de Nossa Senhora do Carmo em 1813. A gente sabe que tinha uma capela e mais ou menos em torno de 34 casas ao redor dessa capela. Tudo indica que nasceu nesse lugar aqui, porque os cristãos, eles implantavam seus templos em lugar assim, de grande beleza natural e lugar de destaque, né? Sempre acima do morro. Na época, o capitão Soares e o capitão Moraes, moradores da cidade, doaram um terreno para construir a capela. O príncipe regente Dom João VI expediu um alvará autorizando a construção. E em 1834, a igreja e parte da população se mudam para um novo local, conhecido como Campo Largo. Não é fácil, hein? Naquela época, você ter coragem de mudar de lugar, uma cidade, não é fácil não. Né?
O cambuiense foi sempre um povo de atitudes heróicas, né? A primeira atitude heróica foi essa, de mudar de cidade. Boa parte das novas casas são feitas em torno da igreja e a nova praça. Já alguns moradores mantêm suas construções entre Cambuí Velho e Campo Largo. Afinal, devemos lembrar que essa transição exigiu a travessia pelas águas do Rio das Antas. O rio passava por dentro da água, não tinha ponte. Chegava carro de boi assim, passava cavalo por dentro desse riozinho. E lá os cavalos tomavam água e ganhavam força para subir a serra. E as cidades nascem do lado dos rios por uma razão óbvia e que as pessoas também não compreendem. Porque os rios nos atravessam. Em 1892, aconteciam movimentos para a emancipação política de Cambuí do município de Jaguari, hoje Camanducaia. A partir daí, começamos oficialmente a nossa história como cidade autônoma. As primeiras ruas da cidade foram nomeadas de acordo com a sua função ou com nomes de pessoas que moravam nela na época. Posteriormente, as ruas mudam de nome para homenagear personalidades cambuienses e brasileiras que fazem parte da história da cidade e do país. Meu pai vinha todas as segundas-feiras a Cambuí para fazer as compras da semana. E ele via de frente a escola Carlos Cavalcante, que é onde o clube hoje. Então meu pai via os alunos perfilados e cantando o hino nacional. E assim apertava a garganta, era a lágrima que tinha descido pela garganta, sabe? O Carlos Cavalcante por muitos anos foi a única escola de Cambuí, né? A única escola, não tinha outra. Aí veio Felipe de Sales, Juca Pinto, João Lopes, e foi crescendo, que até perdi a conta, tem outras por ali. A escola vai, pouco a pouco, criando novos hábitos entre os moradores e formando parte dos valores culturais da cidade. Né? Porque a escola não é só ensinar, né? É formar o caráter, a honestidade, a lealdade, a correção, né? Isso é ser uma educadora, não é só passar conhecimento, ensinar a ler e escrever, só isso não. Foi essa razão, esse canto do hino nacional de frente à escola que motivou meu pai a ver além das montanhas e morar aqui em Cambuí para colocar as crianças na escola. Assim como a educação atrai pessoas de toda a região para nossa cidade, o nosso cinema torna-se um passeio querido pela população. Inaugurado em 1912, é um exemplo do vanguardismo cultural de Cambuí. O cinema foi viabilizado pelos irmãos Lumière na França em 1895. Em 1912 tinha cinema aqui em Cambuí. Isso é de uma precocidade e que mostra assim como a cidade tinha uma população que se interessava por arte, se interessava por teatro. Em 1910 já tinha um grupo de teatro em Cambuí, 2 bandas, depois teve 2 cinemas. Foi sempre passando de uma geração para outra, sempre bastante rico e ele é bastante atuante. No anfiteatro, também aconteceram os primeiros festivais cambuienses da canção e da poesia e festas de formatura. Além de apresentações musicais inesquecíveis, como a do sambista Cartola com Nelson Cavaquinho. O cinema em Cambuí ele deveria ser declarado patrimônio imaterial. O cinema trouxe para nós a cultura do cinema italiano, do cinema alemão, do cinema francês, inglês.
do cinema japonês e do cinema nacional. A atividade cultural do cinema foi a maior fonte de informação cultural que Cambuí já teve. Um dos aspectos mais marcantes em nossa história é a influência da religiosidade em nossa cultura. Quase todo cambuiense adora as festividades que acontecem nas quermesses. Nesses eventos, comer pastel ou uma canjica, jogar uma rodada de bingo, comprar presentes e lembrancinhas nas barracas ou participar da procissão mobiliza e diverte quase toda a cidade. A festa em celebração à padroeira Nossa Senhora do Carmo já foi até motivo de união para conquistas da comunidade. Por meio dela, junto à família Moreira Salles, se ergue o Hospital da Cidade em 1968. Em um bairro novo da época que acabava de ganhar também uma escola, a antiga Vila do Colégio, hoje, bairro São Benedito. A cultura e a identidade cambuiense vão ganhando novas formas a partir da união entre os costumes tradicionais com os novos hábitos modernos. A gente passeava muito, a gente não perdia nenhum evento, porque Cambuí era um povo do sangue quente, comemorava tudo. O primeiro carnavalesco de Cambuí foi meu avô. Ele fazia os bailes na sala da casa dele. Ele fazia os bonecos, Zé Pereira, Maria Pereira, que eu dei continuidade, né? E alugava uns casarão para fazer o baile do carnaval. Então já puxou o sangue, né? E eu faço isso até hoje, né, em memória dele. Tinha carnaval, tinha bailes maravilhosos aqui em Cambuí. E as moças vestiam as fantasias lindas. Eu era criança e adorava ver aquele brilho, aquelas roupas brilhantes, os cetins, né? Esse povo descia da vida do colégio, das filas, lotou a praça, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita daquele jeito. Eu me lembro que eu fiquei na ponta do pé, do lado de cá do jardim, espiando o carnaval no clube. Que não é esse clube, era só um andar, era a Escola Velha. Mas o carnaval, para mim, falar bem a verdade, isso é tudo na minha vida. Hoje não existe mais, mas antigamente chegava para fazer compra, ponhava num saco, ia de cargueiro, jacá de cavalo, o povo amarrava cavalo na rua, chegava lá, comprava, ponhava num cavalo e trazia embora para casa. Não existia carro. O fluxo de pessoas e mercadorias era feito quase sempre por burros, mulas e cavalos. Esse trajeto, feito por animais, era percorrido em uma estrada que ligava Cambuí à moderna São Paulo, por meio da ferrovia de Bragança Paulista. O nome meu, Antônio Mike dos Santos. Eu fui mais relaxado, domador de burro, mas 50 burros.
e não caiu um tombo. O tempo era outro, o tempo era mais lento. Gastava um dia para ir daqui em Bragança. A gente vivia assim o fluxo da natureza, não? O nascer do sol, o pôr do sol à noite e tudo mais. Quando era solteiro, trabalhava junto com o pai, plantava lavoura de fumo. Arroz, feijão, milho, essas coisas, que planta na roça. Com o milho a gente engordava os porcos. Porque antigamente aqui na roça é muito simples, muito difícil a vida, né? Nós somos simples, mas a vida nossa da cidade, da roça, não muda muito. Só muda o jeito de trabalhar, né? Em 1954, quando começou a Fernão Dias, a gente ia muito passear lá, ver o trabalho que estava sendo feito, das máquinas e tudo. A criação da Fernão Dias em Cambuí, entre 1954 e 1961, ao mesmo tempo que estimula o crescimento urbano, altera parte do modo de vida tradicional que prevalecia aqui. Assim, a história da cidade ganha um novo capítulo de modernização. Eu acho que eu nasci no tempo da transformação do mundo, porque o mundo que eu conheci quando era criança era outro, né? Essa estrada trouxe o progresso para Cambuí, né? Porque era tudo muito longe, tudo muito difícil. Porque Fernão Dias tira não só Cambuí, mas a Estiva para trás, né? Tira essa cidade toda do isolamento. Né? E o movimento da Fernão Dias é muito bonito, né? Fico feliz da vida dessa Fernão Dias passar por aqui. A rodovia foi apenas um pontapé para a modernidade que estava por vir na nossa cidade e em todo o mundo, com o avanço da urbanização. O que aconteceu nos anos 70 no Brasil? O processo de urbanização, né? As pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Não, a cidade era só aqui, o centro ali, né? A Avenida do Carmo era uma estradinha. Aqui só tinha a Praça da Bandeira e era só terreno ali, pasto e tudo. Nós sortávamos o cavalo ali quando vinha da roça. Até, digamos, a década de 70, uma boa parte da população morava no campo, né? E as pessoas se viravam. A economia também muda o seu perfil ao longo dos anos. Os setores crescem como um todo, tanto na produção agrícola como no número de comércios e de indústrias presentes na nossa cidade. Os bairros do campo também se expandem e se modernizam. Essas mudanças ao longo dos anos na nossa cidade e no mundo compõem a nossa história e o nosso jeito de ser cambuiense. Mas ainda temos muitos desafios pela frente para a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Eu fico triste, né, de falar disso, né? E o tanto de patrimônio que a gente perdeu por conta da especulação imobiliária, né? Eu acho que os desafios de uma cidadezinha como Cambuí, assim, que está pertinho de São Paulo e que tem um fluxo grande de pessoas indo para cá, nós temos que pensar num certo planejamento, né? Nós temos que ter muito cuidado em relação à água, porque ela é vital e é uma pressão crescente. O Brasil é um país grande. A gente não está lá em Singapura, a gente não está no Japão, que não tem espaço, né, para construir. E tem espaço para tudo, para que destruir e construir em cima, né? Não precisa disso. Pensar o presente e o futuro da nossa cidade, a partir da preservação da nossa cultura e dos bens naturais, é tecer novas histórias e memórias que serão contadas por nossos filhos. O ritmo da vida muda. Nos aproximamos mais do mundo. E nós, também, vamos levando para todos os cantos deste mundo o nosso jeito de ser e viver no pedaço mais feliz do sul de Minas.
Mas eu acho que o sul de Minas é a melhor parte do mundo. Você vê uma coisa bonita em outro lugar que no bairro nosso também tem. Eu agradeço a Deus que Cambuí me abriu muitas portas. A cidade que queremos construir deve ser também reflexo das histórias e memórias que cada um de nós tem sobre o passado e que nos define atualmente. É um lugar com que eu me preocupo, que eu festejo, que eu vejo o céu. Eu gosto daqui. Eu gosto muito daqui. É muito bom ser cambuiense. E para você, o que é ser cambuiense? Água da mina que nasce, germina, brota da terra, inunda o mar. Botão de rosa enfeita o jardim, enche os olhos de um colibri. Abelha viaja em busca da flor, também eu viajo em busca do amor. Viajo no arco-íris em busca de um tesouro, na cauda de um cometa, borboletas multicores. Assim é o meu mundo, de verso e poesia, olhar da criança